Jonas Ferreira tinha 52 anos quando essa história começou, e já fazia 15 que ele morava sozinho naquela fazenda de gado que herdou do pai. A propriedade ficava a uns 20 quilômetros da cidade mais próxima, cercada por morros cobertos de capim-gordura que balançava com o vento como um mar verde sob o sol forte do cerrado. A casa era simples, de alvenaria pintada de branco, com varanda na frente onde ele costumava sentar no final da tarde para tomar uma cerveja gelada enquanto ouvia o mugido distante do gado. Ele era um homem alto, de ombros largos, que carregavam o peso dos anos de trabalho pesado, com aquelas mãos calejadas que só quem lida com a terra todos os dias conhece. O cabelo já tinha mais sal do que pimenta, e os olhos castanhos carregavam uma tristeza que ele tentava esconder atrás de um sorriso tímido quando precisava conversar com alguém na cidade. Jonas não era de falar muito, nunca foi, mas quem o conhecia sabia que por trás daquela aparência séria batia um coração generoso. A solidão tinha se tornado sua companheira mais constante depois que a esposa morreu num acidente de carro, deixando a casa grande demais para um homem só. Ele tinha tentado arrumar uma empregada doméstica algumas vezes, mas nunca dava certo. Ou a pessoa não aguentava o isolamento da fazenda, ou ele mesmo se sentia desconfortável tendo alguém mexendo nas suas coisas, reorganizando a vida que ele havia construído ao seu jeito durante todos esses anos. A rotina dele era sempre a mesma. Acordava às 5 da manhã com o canto do galo, tomava um café preto forte na cozinha pequena, verificava o gado, consertava o que precisasse ser consertado, sempre tinha cerca para arrumar, bebedouro para limpar, algum equipamento que dava problema. Almoçava sozinho vendo o jornal da televisão, descansava um pouco na rede da varanda durante o calor maior da tarde e depois voltava para o trabalho até o sol se pôr. Os domingos eram os piores. Nesse dia não tinha muito o que fazer, além de ir à cidade comprar mantimentos e talvez conversar alguns minutos com o seu Antônio do mercado, que sempre perguntava como iam as coisas na fazenda e se ele não pensava em arrumar uma companhia. Jonas sempre respondia que estava bem assim mesmo, mas por dentro sabia que não era verdade. A casa silenciosa ecoava seus passos, e às vezes ele se pegava falando sozinho só para ouvir uma voz humana naquele ambiente. Foi num desses domingos de setembro, quando o sol ainda queimava forte, mas já dava para sentir o cheiro da chuva que estava chegando, que Jonas tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele estava na cidade. Tinha acabado de sair do mercado com 2 sacolas de compras, quando passou em frente ao salão da igreja, onde estava acontecendo um leilão beneficente. O barulho das vozes e do martelo do leiloeiro chamou sua atenção, e ele parou na porta para ver o que estava sendo leiloado. O ambiente estava cheio de gente da cidade e da região. Famílias inteiras sentadas nas cadeiras de plástico branco, crianças correndo entre as fileiras enquanto os pais tentavam prestar atenção nos lances. O cheiro de pastel frito vinha do canto onde algumas senhoras da igreja tinham montado uma barraquinha para arrecadar dinheiro, misturado com o perfume barato e o suor das pessoas aglomeradas no calor. Jonas ficou encostado na parede do fundo, meio sem jeito de estar ali, mas curioso para ver o que estava sendo vendido. Passaram móveis velhos, algumas ferramentas, roupas usadas, um rádio antigo que ainda funcionava, coisas que as pessoas tinham doado para ajudar a reforma do teto da igreja que tinha estragado com as últimas chuvas fortes. Foi quando o leiloeiro, um homem baixinho de bigode grisalho que gesticulava muito com as mãos, anunciou o próximo item que Jonas sentiu algo diferente no ambiente. As conversas diminuíram, as pessoas se viraram para ver melhor e até as crianças pararam de correr. 2 mulheres trouxeram para o centro uma figura que fez Jonas franzir a testa tentando entender o que estava vendo. Era uma pessoa jovem. Ele podia perceber pela postura e pelo jeito de andar.
mas estava completamente coberta por um saco de estopa marrom que ia da cabeça aos pés. Só dava para ver os pés descalços, pequenos e sujos de terra, e as mãos finas que apareciam nas bordas do tecido grosso. A pessoa não falava nada, não se mexia além do necessário. Ficou parada no centro do salão como uma estátua, enquanto o leiloeiro começava a explicar. O leiloeiro disse que se tratava de uma jovem que tinha sido encontrada abandonada na estrada, sem documentos, sem família conhecida, e que a prefeitura estava tentando encontrar alguém que pudesse cuidar dela em troca de trabalho doméstico. Jonas sentiu um aperto no peito vendo aquela cena, a moça ali parada como um objeto sendo leiloado. As pessoas ao redor comentando entre si, algumas rindo baixinho, outras balançando a cabeça com desaprovação. O lance inicial era R$5, mas ninguém dava. As pessoas olhavam, cochichavam, mas ninguém levantava a mão. Jonas sentia a injustiça daquela situação queimando no estômago. Via como aquela jovem, porque pelo porte ele tinha certeza que era bem nova, ficava cada vez mais curvada, como se quisesse desaparecer dentro daquele saco. R$3, gritou o leiloeiro baixando o preço. Nada. R$2. Tentou de novo. E foi quando Jonas, sem nem pensar direito no que estava fazendo, levantou a mão. O sangue subiu para o rosto dele quando percebeu que todas as pessoas no salão se viraram para olhar para ele, alguns com surpresa, outros com aquele olhar de quem julga sem conhecer. Temos R$2, disse o leiloeiro. E pela primeira vez desde que tinha entrado no salão, Jonas viu a figura coberta mexer a cabeça ligeiramente na direção dele. Por um segundo, ele teve certeza de que mesmo com o saco cobrindo o rosto, ela estava olhando diretamente para ele. Mas alguém dá R$2,50? Ninguém se manifestou. O martelo bateu 3 vezes na mesa de madeira, e o leiloeiro anunciou: vendido para o senhor de chapéu por R$2. Jonas tocou automaticamente na aba do chapéu de couro que usava sempre que vinha à cidade, e só então se deu conta da dimensão do que tinha acabado de fazer. Ele se aproximou devagar, tirou 2 moedas de R$1 do bolso e entregou para o leiloeiro, que lhe deu um papel com algumas informações básicas. A moça tinha sido encontrada 3 dias antes. Aparentava ter entre 18 e 20 anos. Não falava, parecia estar em estado de choque, mas não apresentava ferimentos visíveis. O resto, disse o homem baixando a voz, ele teria que descobrir em casa. Jonas guardou o papel no bolso da camisa e se virou para a jovem, que continuava imóvel no centro do salão. Ele não sabia o que dizer, como agir naquela situação toda. As pessoas ao redor começavam a se dispersar. O leilão continuava com outros itens, mas ele ficou ali parado, olhando para aquela figura coberta que agora era, oficialmente, sua responsabilidade. Vamos, disse ele baixinho, estendendo a mão sem tocar nela. A caminhonete está lá fora. Ela não respondeu, mas começou a andar atrás dele, os pés descalços, fazendo um barulho surdo no chão de cimento do salão. Jonas sentia os olhares das pessoas nas suas costas. Sabia que iam comentar sobre aquilo durante semanas na cidade, mas naquele momento só conseguia pensar na responsabilidade que tinha assumido. O trajeto até a fazenda foi feito em silêncio completo. A jovem sentou no banco do passageiro da caminhonete velha, ainda coberta pelo saco, as mãos cruzadas no colo. Jonas dirigia devagar, tentando não fazer barulho demais com a marcha, olhando de vez em quando para o lado para ver se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, mas ela permanecia imóvel como uma estátua. A estrada de terra batida balançava a caminhonete, levantando uma nuvem de poeira vermelha que entrava pelas janelas abertas. O cheiro de capim seco e terra misturado com o perfume das flores de ipê amarelo que floresciam naquela época do ano criava uma atmosfera pesada, carregada de expectativa e ansiedade. Quando chegaram à fazenda, o sol já estava se pondo atrás dos morros, pintando o céu de laranja e rosa.
Jonas parou a caminhonete em frente à casa e ficou alguns segundos sem saber o que fazer. Ela continuava sentada, esperando, e ele percebeu que teria que tomar a iniciativa. Chegamos, disse ele, saindo do veículo e dando a volta para abrir a porta do lado dela. A jovem desceu devagar e, pela primeira vez, Jonas pôde ver melhor o tamanho dela. Era pequena, magra, devia ter no máximo 1,60 m. O saco de estopa estava amarrado no pescoço com um barbante grosso e Jonas sentiu vontade de perguntar se ela queria tirar aquilo, se estava incomodando, mas algo lhe dizia que não era hora. Ele a conduziu para dentro de casa, acendendo as luzes dos cômodos conforme iam passando. A sala pequena com sofá de couro marrom e televisão antiga, a cozinha com a mesa de fórmica onde ele fazia as refeições sozinho, o corredor estreito que levava aos quartos. Jonas parou em frente ao quarto de hóspedes, que não usava há anos, e abriu a porta. "Pode ficar aqui", disse ele, acendendo a luz e vendo a cama de solteiro com colcha florida que a esposa tinha, escolhido décadas atrás. O guarda-roupa pequeno de madeira escura, a janela que dava vista para o curral. "Vou buscar algumas roupas limpas para você e se precisar de alguma coisa, é só me chamar." Ela entrou no quarto sem dizer uma palavra e ficou parada no meio, as mãos ainda cruzadas na frente do corpo. Jonas fechou a porta devagar, respeitando o espaço dela, e foi até o próprio quarto procurar alguma roupa que pudesse servir. Encontrou uma camisa velha dele, que talvez ficasse grande demais, mas pelo menos estaria limpa, e uma calça de moletom que a esposa usava para dormir. Quando voltou e bateu na porta, ouviu um ruído leve, como se ela tivesse se mexido, mas não houve resposta. Ele deixou as roupas no chão em frente à porta e disse que estava na cozinha se ela precisasse de alguma coisa. Jonas foi preparar um sanduíche simples de presunto e queijo, esquentou um copo de leite e ficou ali na cozinha sem saber muito bem o que fazer. A casa, que já era silenciosa, parecia ter ganhado um peso diferente com a presença daquela jovem misteriosa no quarto dos fundos. Ele podia ouvir pequenos ruídos vindos de lá, passos leves, o ranger da cama, o barulho da janela sendo aberta. Depois de 1 hora, ele bateu na porta novamente e disse que tinha deixado comida na mesa da cozinha, que ela podia vir quando quisesse. Não houve resposta, mas alguns minutos depois, ele ouviu a porta se abrir devagar. Jonas ficou na sala, fingindo assistir televisão, mas prestando atenção em cada som que vinha da cozinha. Os passos eram diferentes agora, mais leves, e ele percebeu que ela devia ter trocado de roupa. Ouviu o barulho da cadeira sendo puxada, o prato sendo mexido, o copo sendo levantado. Ela comeu devagar, sem pressa, e quando terminou, lavou a louça na pia antes de voltar para o quarto. Jonas ficou impressionado com esse gesto. Lavar a própria louça sem que ninguém pedisse mostrava educação, consideração. Quem quer que fosse aquela jovem, tinha sido criada com bons valores, mesmo com todos os mistérios que a cercavam. Naquela primeira noite, ele demorou para conseguir dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, pensando no que tinha feito, se tinha sido certo, se não tinha se metido numa situação que não conseguiria resolver. Mas toda vez que a dúvida vinha, ele lembrava da imagem dela parada no centro do salão, vulnerável e abandonada, e sabia que tinha feito a coisa certa. O que ele não sabia ainda era que no quarto ao lado, a jovem também estava acordada, sentada na beirada da cama, olhando pela janela para o céu estrelado do campo, as mãos tocando delicadamente o próprio rosto livre do saco de estopa pela primeira vez em dias, e que por baixo daquele tecido grosso se escondia uma beleza e uma história que mudariam para sempre a vida daquele fazendeiro solitário. Os primeiros dias foram como uma dança cuidadosa entre dois desconhecidos, aprendendo a dividir o mesmo espaço. Jonas acordava no horário de sempre, às 5 da manhã, mas agora tomava cuidado para não fazer barulho demais na cozinha.
Preparava o café em silêncio, deixava pão fresco e frutas na mesa e saía para cuidar do gado antes que ela acordasse. Quando voltava para o almoço, encontrava a cozinha impecável, a louça lavada e guardada, e um cheiro bom de comida caseira que não sentia há anos. Ela cozinhava sem que ninguém pedisse, e cozinhava bem. No primeiro dia foi um arroz, saltinho com feijão temperado do jeito que ele gostava, carne de panela que derretia na boca e uma salada de tomate com cebola que ele devorou em poucos minutos. Ela devia ter visto os ingredientes na geladeira e na despensa e, de alguma forma, sabia exatamente o que fazer com eles. Jonas comia sozinho na mesa da cozinha, mas sabia que ela estava por perto, provavelmente observando da porta do quarto se ele estava gostando da comida. Ele tentava deixar recados simples escritos em papéis sobre a mesa. Obrigado pela comida, estava muito boa. Não precisa se preocupar em limpar a casa toda. Se precisar de alguma coisa, é só deixar um bilhete. Mas ela nunca respondia por escrito. Em vez disso, respondia com ações. Quando ele disse que a comida estava boa, ela caprichou ainda mais no tempero. Quando pediu para ela não limpar tudo, ela passou a arrumar apenas o essencial, respeitando os espaços dele. Jonas começou a perceber pequenos detalhes que revelavam quem era. Aquela pessoa misteriosa. Ela dobrava as roupas de um jeito específico, muito organizado, como se tivesse aprendido numa casa onde a arrumação era importante. Regava as plantas da varanda todas as manhãs, com um cuidado que mostrava que entendia da natureza. E mais intrigante ainda, ela sabia onde ficava cada coisa na casa, como se tivesse um mapa mental perfeito do lugar depois de apenas alguns dias. No quinto dia, Jonas tomou coragem e bateu na porta do quarto dela no final da tarde. Posso entrar? Perguntou baixinho. Ouviu uns passos leves e depois um ruído que interpretou como um sim. Quando abriu a porta devagar, encontrou ela sentada na cadeira junto à janela, ainda usando o saco de estopa que cobria completamente a cabeça e o rosto, mas agora vestindo a roupa que ele tinha emprestado. A camisa ficava grande mesmo, mas ela tinha dado um jeito de arrumar, e a calça estava dobrada na barra. Queria saber se você está confortável aqui, se precisa de mais. Alguma coisa, disse ele, ficando encostado no batente da porta, respeitando a distância. Ela fez que sim com a cabeça, um movimento quase imperceptível. Jonas notou que as mãos dela estavam menos tensas do que nos primeiros dias, e que ela não se encolhia tanto quando ele estava por perto. Pensei que talvez quisesse dar uma volta pela fazenda, conhecer o lugar, disse ele. Se quiser, claro. Não precisa se sentir presa aqui dentro de casa. Dessa vez, ela virou a cabeça coberta na direção dele, e Jonas teve a impressão de que ela estava realmente ouvindo, pensando na proposta. No dia seguinte, depois do almoço, ele a encontrou parada na porta da cozinha, claramente esperando alguma coisa. Jonas entendeu na hora. Vamos dar aquela volta? Perguntou, e ela fez que sim com a cabeça. Caminharam lado a lado pelo terreiro da fazenda, ela sempre alguns passos atrás, como se não quisesse incomodar ou chamar atenção. Jonas mostrou o curral onde ficava o gado leiteiro. Explicou. Como funcionava a ordenha, apontou para os pastos onde as vacas ficavam durante o dia. Ela prestava atenção em tudo, a cabeça coberta se movendo na direção de cada coisa que ele mostrava. Foi quando passaram pelo galinheiro que Jonas viu a primeira reação mais forte dela. Havia uma galinha com vários pintinhos pequenos ciscando no chão, e ela parou de andar completamente. Ficou ali parada, observando os animaizinhos. Jonas percebeu que ela esticou a mão na direção dos pintinhos, mas não chegou a tocar neles, como se estivesse se lembrando de alguma coisa. Gosta de animais? Perguntou ele. Ela fez que sim com a cabeça, um movimento mais decidido dessa vez. Jonas teve uma ideia. Vou buscar uma coisa, disse, e foi até a casa. Voltou com um punhado de milho na mão. Pode dar para eles, disse, oferecendo alguns grãos para ela. As mãos dela tremeram um pouco quando pegaram o milho.
E Jonas notou como eram delicadas, com dedos longos e finos, sem calos, diferentes das mãos de alguém que sempre trabalhou pesado. Ela jogou o milho no chão devagar e os pintinhos correram na direção da comida, piando alegremente. Por baixo do saco de estopa, Jonas teve certeza de que ela estava sorrindo. A partir daquele dia, ela passou a sair de casa todos os dias no final da tarde. Não ia longe, apenas caminhava pelo terreiro, regava as plantas, alimentava as galinhas. Jonas passava a observá-la da janela da cozinha enquanto tomava seu café e começou a perceber que ela tinha movimentos graciosos, uma postura ereta, o jeito de andar de alguém que foi criada com cuidado. Uma tarde, quando voltou mais cedo do pasto, encontrou ela sentada debaixo da mangueira grande que ficava no lado da casa, as pernas cruzadas, as mãos no colo. Parecia estar apenas contemplando a paisagem, os morros ao longe, o céu que começava a escurecer. Jonas se aproximou devagar e perguntou se podia sentar ali também. Ela fez um gesto com a mão, indicando o lugar ao lado dela, na sombra. Ficaram ali sentados em silêncio por quase 1 hora, só ouvindo o vento nas folhas da árvore, o mugido distante do gado, o canto dos passarinhos que voltavam para os ninhos. Era uma companhia diferente de tudo que Jonas tinha experimentado. Não era a solidão pesada de antes, mas também não era a conversa que ele imaginava ter com outra pessoa. Era algo no meio, uma presença que não incomodava, que não exigia nada dele, apenas existia. Foi nesse momento que Jonas começou a entender que aquela jovem não era apenas alguém que ele tinha ajudado por impulso. Ela estava se tornando parte da rotina da fazenda, parte da sua vida, de um jeito que ele não conseguia explicar direito. A casa não ecoava mais os próprios passos dele. Havia outros ruídos, outros sinais de vida, o barulho da água correndo na pia, o cheiro de comida no fogão, uma presença humana que fazia o ambiente parecer menos vazio. No domingo seguinte, Jonas tomou uma decisão. Em vez de ir sozinho à cidade como sempre fazia, bateu na porta do quarto dela. "Preciso ir ao mercado comprar algumas coisas", disse. "Queria saber se você gostaria de ir junto, escolher o que quer comer essa semana." Ela demorou para responder, e Jonas percebeu que a proposta a tinha deixado tensa. "Não precisa se preocupar com outras pessoas", disse ele, entendendo a hesitação. "Podemos ir cedo, quando tem menos movimento." Ela fez que sim com a cabeça, mas Jonas notou que estava nervosa. Durante o trajeto até a cidade, ela ficou encolhida no banco do passageiro, as mãos apertadas no colo. Jonas dirigia devagar, tentando não chamar atenção. Escolheu um horário em que sabia que haveria menos gente nas ruas. No mercado, ela ficou sempre atrás dele, apontando discretamente para as coisas que queria que ele colocasse no carrinho. Jonas percebeu que ela tinha bom gosto para escolher ingredientes. Apontou para os tomates mais maduros, para a carne com melhor aparência, para as frutas no ponto certo. Quem quer que fosse, entendia de comida, sabia o que era qualidade. O seu Antônio, dono do mercado, ficou curioso com a presença dela, mas Jonas foi discreto. Apenas disse que era uma pessoa que estava ajudando na fazenda. Percebeu que algumas pessoas olhavam, cochichavam, mas fez questão de tratar a situação com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Na volta para casa, ela parecia mais relaxada. Chegou até a mexer no rádio da caminhonete, procurando uma estação, e parou numa que tocava música sertaneja antiga. Jonas notou que ela balançava levemente com a música, e isso lhe deu uma alegria que não sentia há muito tempo. Aquela noite, depois do jantar, ela tinha feito um frango assado com batatas que estava uma delícia. Jonas ficou na varanda como sempre fazia, mas dessa vez não estava sozinho. Ela trouxe uma cadeira da cozinha e sentou do outro lado da varanda, a uma distância respeitosa, mas presente. Ficaram ali, ouvindo os grilos, vendo as estrelas que apareciam no céu limpo do campo.
Jonas começou a falar baixinho sobre a fazenda, sobre como o pai dele tinha comprado aquelas terras ainda jovem, como tinha construído a casa com as próprias mãos, como a família tinha crescido ali. Contou sobre a esposa, sobre os planos que tinham feito juntos, sobre como a vida tinha mudado depois que ela morreu. Não sabia se ela estava ouvindo, mas sentia a necessidade de falar, de compartilhar aquelas memórias com alguém. Quando terminou de contar, percebeu que ela tinha se inclinado um pouco na direção dele, como se estivesse realmente interessada na história. Jonas teve a impressão de que ela também tinha histórias para contar, mas que por algum motivo não podia ou não queria fazê-lo. Naquela noite, pela primeira vez, desde que ela havia chegado, Jonas dormiu tranquilo, sem ansiedade, sem se perguntar se tinha feito a coisa certa. Sentia que sim, que de alguma forma incompreensível, aquela jovem misteriosa pertencia àquele lugar, àquela vida que ele estava construindo dia após dia. O que ele ainda não imaginava era que no quarto ao lado, ela também dormia em paz pela primeira vez em muito tempo, e que por baixo do saco de estopa que insistia em usar, lágrimas de gratidão escorriam por um rosto que guardava segredos que logo começariam a se revelar de formas que nenhum dos dois poderia prever. Foi numa terça-feira de outubro, quando o calor começava a apertar de novo e as primeiras chuvas de verão ameaçavam no horizonte carregado de nuvens escuras, que Jonas notou os primeiros sinais de que algo não estava completamente certo. Ele havia acordado mais cedo que o normal, por volta das 4:30, com o barulho estranho de alguém andando pela casa. Passos rápidos, nervosos, diferentes do jeito calmo que ela costumava se mover. Jonas ficou deitado alguns minutos ouvindo, tentando entender o que estava acontecendo. Os passos iam da cozinha para a sala, da sala para o corredor, como se ela estivesse procurando alguma coisa ou tentando fugir de algo que só ela podia ver. Ele se levantou devagar, colocou o chinelo e foi até a porta do quarto, prestando atenção nos ruídos que vinham lá de fora. Quando abriu a porta do quarto, encontrou ela parada no meio da sala, imóvel como uma estátua, o saco de estopa balançando levemente com a respiração acelerada. "Está tudo bem?" perguntou ele baixinho, mas ela não respondeu. Parecia estar ouvindo alguma coisa que ele não conseguia escutar, a cabeça coberta virada na direção da janela da frente. Jonas se aproximou devagar e foi quando ouviu também o som distante de um motor, ainda longe, mas vindo na direção da fazenda. Provavelmente era apenas algum caminhão passando na estrada principal, mas ela estava claramente apavorada. O corpo todo tenso, as mãos tremendo, respirando rápido como um animal acuado. "É só um caminhão na estrada", disse Jonas, tentando acalmá-la. "Não. Vem aqui não, vai passar direto." Mas ela não pareceu ouvir. Continuou ali parada, alerta, até o som do motor se afastar completamente. Só então relaxou os ombros e voltou para o quarto sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, Jonas tentou conversar sobre o que tinha acontecido, mas ela fez de conta que nada havia mudado. Preparou o café da manhã como sempre, cuidou das plantas, alimentou as galinhas. Mas ele percebeu que ela olhava constantemente na direção da estrada, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. Os dias que se seguiram trouxeram outros episódios estranhos. Uma tarde, Jonas voltou do pasto e encontrou todas as cortinas da casa fechadas. A casa escura mesmo com o sol forte lá fora. Ela estava sentada no canto da cozinha, encostada na parede, o saco de estopa puxado bem para baixo, cobrindo não só o rosto, mas parte do pescoço também. Quando ele perguntou o que havia acontecido, ela apenas apontou para a janela da sala. Jonas foi olhar e não viu nada de diferente, apenas a paisagem de sempre, os pastos, os morros ao longe, algumas vacas pastando tranquilamente. Mas alguma coisa tinha assustado ela o suficiente para se esconder dentro da própria casa. Ele abriu as cortinas devagar, verificou se havia alguém por perto, mas tudo estava normal.
Mesmo assim, ela só saiu do canto quando anoiteceu. A situação mais estranha aconteceu numa sexta-feira. Jonas tinha ido à cidade mais cedo para resolver uns assuntos no banco e na loja de ração. E quando voltou, por volta do meio-dia, encontrou a casa completamente em silêncio. Chamou por ela, mas não houve resposta. Procurou no quarto, na cozinha, na varanda e nada. Foi quando saiu para o terreiro que a encontrou. Ela estava escondida atrás do galinheiro, agachada entre as galinhas, tremendo apesar do calor. O saco de estopa estava sujo de terra e penas, e ela abraçava os joelhos contra o peito como uma criança assustada. Jonas se aproximou, devagar, como fazia com os animais feridos, falando baixinho para não assustá-la ainda mais. "O que foi que aconteceu?" perguntou ele, se agachando ao lado dela. "Veio alguém aqui?" Ela fez que sim com a cabeça, um movimento rápido e nervoso. Jonas sentiu o sangue gelar. "Quem veio?" Mas ela não conseguia responder, apenas apontava na direção da estrada com a mão trêmula. Jonas ajudou ela a se levantar e levou para dentro de casa. Trancou todas as portas, fechou as janelas, preparou um chá, calmante com erva cidreira que a falecida esposa costumava fazer para os nervos, e ficou sentado com ela na cozinha até ela parar de tremer. Só então conseguiu entender, através de gestos, que um homem tinha aparecido na fazenda, tinha batido na porta, gritado o nome dela. "Que nome ele gritou?" perguntou Jonas, mas ela balançou a cabeça como se não quisesse ou não pudesse dizer. Jonas sentiu uma mistura de raiva e proteção que não experimentava há muito tempo. Quem quer que fosse, aquele homem tinha deixado a jovem aterrorizada, e isso não era aceitável. Naquela noite, Jonas não conseguiu dormir direito. Ficou na sala com a espingarda do pai no colo, ouvindo cada ruído da noite, cada movimento do vento nas árvores, cada som que pudesse indicar que alguém estava se aproximando da casa. Ela também não dormiu. Ele podia ouvir ela se mexendo no quarto, andando de um lado para o outro, como um animal enjaulado. No sábado de manhã, quando Jonas foi ordenhar as vacas, encontrou sinais de que realmente alguém tinha estado ali. Pegadas de bota na terra mole perto da casa, pegadas grandes de homem que não eram dele. Quem quer que fosse, tinha dado volta na casa toda. Tinha olhado pelas janelas, procurado por alguma coisa ou alguém específico. Jonas seguiu as pegadas até onde elas desapareciam na estrada de terra e ali encontrou marcas de pneu de um carro ou caminhonete que tinha parado exatamente em frente à entrada da fazenda. Alguém tinha vindo ali de propósito, sabia onde procurar e conhecia o suficiente sobre a jovem para gritar o nome dela. Quando voltou para casa, encontrou ela sentada na mesa da cozinha, ainda usando o saco na cabeça, mas com as mãos descobertas mexendo numa xícara de café que ela não estava bebendo. Jonas puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Colocou as mãos grandes sobre as mãos delicadas dela, sentindo como ainda tremiam. "Olha", disse ele com voz firme mas carinhosa, "eu não sei quem você é, não sei de onde veio, e não vou obrigar você a me contar nada que não queira. Mas uma coisa eu posso garantir. Enquanto você estiver nesta casa, ninguém vai fazer mal para você. Ninguém." Ela levantou a cabeça coberta na direção dele, e Jonas teve certeza de que por baixo daquele tecido grosso havia lágrimas. Ele continuou falando. "Se alguém está procurando você, se alguém quer te machucar, vamos encontrar um jeito de resolver isso. Mas você não precisa passar por isso sozinha." Foi então que aconteceu algo que Jonas nunca tinha visto antes. Ela soltou uma das mãos e tocou no braço dele, um toque leve, como o pouso de um passarinho, mas que durou alguns segundos. Era a primeira vez que ela o tocava desde que havia chegado ali, e Jonas sentiu que aquele gesto simples significava mais do que todas as palavras que eles não tinham trocado. Naquele final de semana, Jonas tomou algumas precauções. Trancou o portão da entrada da fazenda, coisa que nunca fazia, colocou-a
espingarda num lugar de fácil acesso, e pediu para o vizinho mais próximo, que morava a 5 quilômetros dali, ficar de olho na movimentação na estrada. Não explicou os detalhes, apenas disse que estava com uns problemas e precisava saber se alguém estranho aparecesse por ali. Ela passou a ficar ainda mais dentro de casa. Só saía para o terreiro quando Jonas estava por perto, e mesmo assim ficava sempre próxima da porta, pronta para correr se fosse necessário. Jonas percebeu que ela havia perdido o apetite, comia pouco, e que as mãos dela estavam sempre ocupadas com alguma coisa. Dobrava e desdobrava roupas, arrumava e desarrumava os temperos na cozinha, como se precisasse manter a mente ocupada para não pensar no que quer que a estivesse assombrando. Uma noite, Jonas acordou com o som de soluços baixinhos vindos do quarto dela. Ficou ali deitado, ouvindo aquele choro contido, sentindo o coração apertar, querendo ajudar, mas sem saber como. Era um choro de quem estava sofrendo há muito tempo, de quem carregava um peso que não conseguia dividir com ninguém. Na manhã seguinte, ele bateu na porta do quarto dela e perguntou se podia entrar. Quando ela fez que sim, ele encontrou ela sentada na beira da cama, o saco de estopa um pouco torto na cabeça, como se ela tivesse dormido mal e não tivesse se arrumado direito. Jonas sentou na cadeira e ficou ali alguns minutos em silêncio antes de falar. "Eu sei que você está com medo", disse ele. "Sei que alguma coisa ruim aconteceu com você antes de chegar aqui. Não vou perguntar o que foi, porque respeito o seu silêncio. Mas queria que soubesse que, aconteça o que acontecer, você tem um lugar aqui. Esta casa é sua casa agora. Esta fazenda é seu refúgio. E eu vou proteger você de qualquer coisa que venha lá de fora." Ela ficou imóvel durante todo o discurso dele, mas Jonas percebeu que a respiração tinha mudado, ficado mais calma, e que os ombros tinham relaxado um pouco. Quando ele terminou de falar, ela fez um gesto com a cabeça que ele interpretou como um obrigado. Mas na semana seguinte, os sinais estranhos voltaram com mais intensidade. Jonas encontrou a porta da frente da casa aberta de madrugada, como se ela tivesse saído e esquecido de fechar. Encontrou ela na varanda, parada como uma sentinela, olhando fixamente para a estrada escura. Quando perguntou o que estava fazendo ali, ela apenas apontou para a escuridão, como se esperasse ver alguém aparecer a qualquer momento. Jonas começou a perceber que a jovem não estava apenas assustada. Ela estava esperando alguma coisa, se preparando para algo que sabia que ia acontecer. E esse algo estava chegando cada vez mais perto, como uma tempestade que se forma no horizonte e avança inevitavelmente na direção de quem está no seu caminho. O que ele não sabia ainda era que os medos dela tinham fundamento muito real, que o homem que tinha aparecido na fazenda não ia desistir tão facilmente e que muito em breve ele descobriria não apenas quem era aquela jovem misteriosa, mas também por que alguém estava disposto a percorrer o interior de Minas Gerais inteiro para encontrá-la, e o que essa pessoa era capaz de fazer quando a encontrasse. A descoberta aconteceu numa quinta-feira de manhã, quando Jonas voltava do curral com o balde de leite ainda morno e encontrou a porta da cozinha escancarada batendo no vento. O coração dele disparou na mesma hora. Ela nunca deixava a porta aberta, nunca. Largou o balde no chão e correu para dentro da casa, gritando o nome que nunca tinha ouvido dela falar, mas que sabia que existia em algum lugar por baixo daquele saco de estopa. "Maria! Maria! Onde você está?" A voz ecoou pela casa vazia e foi quando ele ouviu um barulho surdo vindo do quarto dela, como se alguma coisa tivesse caído. Jonas correu pelo corredor e empurrou a porta, que estava entreaberta, e o que viu o deixou sem ar nos pulmões. Ela estava caída no chão. Ao lado da cama, o saco de estopa finalmente fora da cabeça, jogado a alguns metros de distância como um fantasma abandonado.
E pela primeira vez em todas aquelas semanas, Jonas pôde ver o rosto que ela escondia com tanto cuidado. O que ele viu o fez cambalear para trás, apoiando-se no batente da porta. Maria não era apenas bonita, era uma beleza que doía de olhar. Cabelos longos e negros espalhados pelo chão, como uma cascata escura, pele clara como porcelana, mas marcada por hematomas, amarelados que ainda não tinham sumido completamente. Um olho roxo que estava sarando, um corte cicatrizado no lábio, marcas no pescoço que pareciam dedos de uma mão grande demais. Mas não eram as marcas da violência que fizeram Jonas tremer. Era o rosto em si. Mesmo machucado, mesmo marcado pela dor, era o rosto mais lindo que ele já tinha visto na vida. Traços delicados, olhos grandes e escuros que o olhavam com uma mistura de vergonha e medo, como se ela esperasse que ele fosse embora correndo agora que tinha visto a verdade. Jonas se ajoelhou ao lado dela devagar, como se aproximaria de um animal ferido. Meu Deus, sussurrou, estendendo a mão para tocar o rosto dela, mas parando no meio do caminho. Quem fez isso com você? Maria tentou pegar o saco de estopa para cobrir o rosto de novo, mas Jonas segurou a mão dela com delicadeza. Não, disse ele baixinho, não precisa mais se esconder. Não de mim. Ela começou a chorar então, um choro silencioso que fazia os ombros tremerem, e Jonas entendeu que aquelas lágrimas carregavam meses, talvez anos de dor guardada. Ele a ajudou a sentar na cama e ficou ali ao lado dela, oferecendo apenas a presença, sem pressionar para que ela falasse. E foi então, entre soluços, que Maria abriu a boca pela primeira vez, desde que tinha chegado naquela fazenda, e disse, com uma voz rouca de tanto silêncio, "Ele vai me encontrar. Sempre me encontra." "Quem?" perguntou Jonas, mas já sabia que não queria ouvir a resposta. "Meu marido", disse ela, e a palavra saiu como um veneno. Ex-marido, se corrigiu. "Rodrigo. Ele me batia todos os dias, dizia que eu era dele, que se não fosse sua, não seria de mais ninguém. Fugi 3 vezes, e 3 vezes ele me trouxe de volta. Da última vez, disse que se eu tentasse de novo, me matava." Jonas sentiu uma raiva subindo pelo peito, que não sabia que ainda podia sentir. "E você fugiu mesmo assim?" Maria fez que sim com a cabeça. "Peguei os R$20 que tinha guardado, saí de casa de madrugada e fui andando pela estrada. Não sabia para onde ir, só queria ficar longe dele. Andei 2 dias inteiros, dormindo no mato, bebendo água de córrego. Quando não aguentei mais, desmaiei na beira da estrada. Quem me encontrou disse que eu estava quase morta." "E o saco?" perguntou Jonas. "Eu pedi", disse ela baixinho. "Não queria que ninguém visse meu rosto assim. Tinha vergonha das marcas, medo de que alguém me reconhecesse e contasse para ele onde eu estava. O saco era para me proteger, mas também era para proteger quem estivesse comigo, porque ele é capaz de machucar qualquer um que me ajude." Jonas pegou as mãos dela entre as suas mãos grandes e calejadas. "E por isso que você estava com tanto medo quando ouviu aquele motor na estrada." Ela fez que sim, ele tem uma caminhonete preta, turbinada, com o som bem alto. Conhece aquele barulho de longe. E na semana passada, quando você saiu, ele veio aqui, bateu na porta gritando meu nome, disse que sabia que eu estava escondida aqui, que ia me levar de volta, quisesse eu ou não. "Por que você não me contou?" perguntou Jonas. "Porque tenho medo que ele machuque você também", disse Maria. E pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos dele. "Você foi a primeira pessoa que foi gentil comigo em muito tempo. Não quero que sofra por minha causa." Jonas segurou o rosto dela entre as mãos, cuidando para não tocar nos machucados que ainda estavam sensíveis. "Escuta bem o que eu vou falar, Maria. Esse homem não vai mais encostar um dedo em você. Nunca mais. E se ele vier aqui de novo, vai ter que passar por cima do meu corpo primeiro." Mas foi exatamente nesse momento que eles ouviram o som inconfundível de uma caminhonete com escape modificado subindo a estrada de terra da fazenda. Música alta, motor acelerado de propósito para anunciar a chegada.
Maria agarrou no braço de Jonas com força, o rosto ficando branco de terror. É ele, sussurrou. Chegou. Jonas se levantou, foi até o armário e pegou a espingarda do pai. Você fica aqui, disse para Maria. Não sai deste quarto, não importa o que aconteça lá fora. Não, Jonas, ele vai te machucar, disse ela, se levantando também, tentando segurar ele. Mas Jonas já estava saindo do quarto carregando a arma com uma determinação que não sentia há décadas. Pela primeira vez em 15 anos de solidão, tinha alguma coisa pela qual valia a pena lutar. Alguém para proteger. Um motivo para ser corajoso. O som da caminhonete parou em frente à casa e Jonas ouviu a porta do veículo bater com violência. Passos pesados no terreiro, uma voz grossa gritando: Maria, sei que você está aí dentro, desgraçada. Pode sair que dessa vez não vai escapar. Jonas abriu a porta da frente antes que o homem pudesse bater e se deparou com uma figura que confirmou todos os seus piores receios. Rodrigo era grande, mais alto que ele, com braços cobertos de tatuagens, barriga de cerveja e nos olhos aquela expressão de quem estava acostumado a conseguir tudo na base da força. Mas foi a cara de surpresa do homem ao ver Jonas parado na porta com uma espingarda nas mãos que mostrou que ele não estava esperando resistência. A Maria não está aqui, disse Jonas, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. Rodrigo riu, um riso sem humor. É mesmo, velho? Então por que a caminhonete dela estava na cidade semana passada? Alguém viu ela no mercado com você? Achou que eu não ia descobrir? A caminhonete é minha, disse Jonas, e quem estava comigo não é problema seu. Rodrigo deu um passo na direção dele, mas parou quando Jonas levantou a espingarda na altura do peito. Olha aqui, velho, não quero problema com você. A Maria é minha mulher e vim buscar o que é meu. Se sair da frente e deixar eu entrar aí, ninguém se machuca. Ela não é sua mulher, disse Jonas, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. E não é sua propriedade. É uma pessoa livre. E se não quiser ir com... Você não vai! Rodrigo cuspiu no chão. Livre, aquela vagabunda. Você não sabe com quem está falando não, velho. Eu sou Rodrigo Santos, tenho uma oficina na cidade, conheço todo mundo por aqui. Posso fazer sua vida virar um inferno se quiser. Jonas deu um passo para frente, apontando a espingarda diretamente para o peito do homem. E você não sabe com quem está falando? Eu sou Jonas Ferreira, esta é minha propriedade, e você está invadindo ela. Tem 3 segundos para sair daqui antes que... Eu chame isso de legítima defesa. Por um momento, os dois homens se encararam em silêncio total, apenas o som do vento nas árvores e da música que ainda tocava na caminhonete. Jonas podia sentir o suor escorrendo pelas costas, mas mantinha a arma firme, o dedo no gatilho, pronto para fazer o que fosse necessário. Foi então que Maria apareceu na porta atrás de Jonas, sem o saco na cabeça, o rosto descoberto pela primeira vez na frente do ex-marido desde a fuga. Rodrigo a viu e o rosto dele se transformou numa máscara de raiva pura. Aí está você, desgraçada! Rosnou. Vê se para de fazer drama e vem logo. Já cansei dessa palhaçada. Maria deu um passo para frente, ficando ao lado de Jonas. E quando falou, sua voz soou mais forte do que tinha soado desde que chegara ali. Eu não vou com você, Rodrigo. Nunca mais. Acabou. Rodrigo tentou avançar, mas Jonas moveu a espingarda na direção dele. O homem parou, mas a raiva nos olhos dele era palpável. Você acha que esse velho vai te proteger para sempre? Gritou ele para Maria. Eu sei onde vocês moram. Posso voltar aqui quando quiser. Você é minha, sempre foi e sempre vai ser. Não sou sua, disse Maria, e cada palavra saía como uma libertação. Você me batia, me humilhava, me prendia dentro de casa como um animal. Isso não é amor, é doença, e eu escolho ficar aqui com quem me trata como ser humano. Rodrigo ficou vermelho de raiva, as veias do pescoço saltando.
Está certo então, disse ele, recuando na direção da caminhonete. Mas isso não vai ficar assim, não. Vocês ainda vão ver o que eu sou capaz de fazer. Ele entrou no veículo e saiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira vermelha, a música alta sumindo na distância como um pesadelo que finalmente vai embora. Jonas manteve a espingarda na mão, até ter certeza de que o homem tinha ido embora, e só então se virou para Maria. Ela estava tremendo, mas havia algo diferente nos olhos dela. Não era mais apenas medo, era alívio, misturado com uma determinação que Jonas não tinha visto antes. Pela primeira vez, desde que se conheceram, ela o olhou diretamente nos olhos e sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada, disse ela simplesmente. Jonas encostou a espingarda na parede e segurou as mãos dela. Não me agradeça ainda, disse. Ele vai voltar. Homens como esse não desistem fácil. Eu sei, disse Maria, mas agora eu não estou sozinha e pela primeira vez em muito tempo não tenho medo de enfrentar o que vier. Naquela noite, eles conversaram até o sol nascer. Maria contou toda a história, como tinha se casado muito jovem com Rodrigo, como ele tinha mudado depois do casamento, como a violência tinha começado devagar e foi piorando, como ela tinha tentado pedir ajuda, mas ninguém acreditava nela, porque ele era bem visto na cidade. Jonas escutou tudo sem julgar, sem interromper, apenas oferecendo a presença e, de vez em quando, um toque reconfortante na mão ou no ombro. E quando ela terminou de contar, ele disse a coisa mais simples e mais poderosa que poderia dizer: eu acredito em você e vamos encontrar um jeito de você ser livre de verdade. Foi naquela madrugada, sentados na cozinha da fazenda, com uma xícara de café dividida entre os dois, que Jonas e Maria decidiram que não iam apenas esperar o próximo ataque de Rodrigo. Iam à polícia, iam formalizar uma queixa, iam buscar uma medida protetiva. Mas mais do que isso, iam construir juntos uma vida onde ela nunca mais precisaria usar um saco na cabeça para se esconder do mundo. Quando o sol apareceu no horizonte, pintando o céu de rosa e dourado, Maria estava finalmente livre. Não apenas das amarras físicas que Rodrigo tinha colocado nela, mas também do medo que a tinha aprisionado por tanto tempo. E Jonas, que tinha passado 15 anos vivendo pela metade, descobriu que às vezes a coragem que a gente não sabia que tinha só aparece quando encontramos alguém que vale a pena proteger. A fazenda, que tinha sido um refúgio silencioso para a solidão de um homem, tinha se transformado no lugar onde duas pessoas machucadas pela vida aprenderam que ainda existia esperança, que ainda era possível recomeçar e que o amor verdadeiro às vezes chega da forma mais inesperada, por R$2 num leilão, escondido debaixo de um saco de estopa, esperando apenas alguém corajoso o suficiente para olhar além das aparências e enxergar o coração que bate por baixo de todas as cicatrizes. E vocês que acompanharam essa história até aqui, deixem nos comentários o que acharam, se já passaram por situações parecidas, se conhecem alguém que precisou recomeçar a vida longe de quem fazia mal. Porque a história de Jonas e Maria nos ensina que nunca é tarde para ser corajoso, nunca é tarde para ajudar alguém, e que às vezes o maior ato de amor é simplesmente acreditar em alguém quando o mundo inteiro desistiu dessa pessoa. A vida tem dessas surpresas que a gente não espera, e às vezes o que parece ser o fim de tudo é apenas o começo de uma história muito melhor.